Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus e todas as igrejas pentecostal, Deus e amor, de todos os ministérios. Quero ler hoje uma palavra aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Quero convidar você, prezado irmão, ouvinte da palavra de Deus, para lermos juntos a palavra de Deus, para que Deus venha falar conosco hoje, através da palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14, a seguir. Título da mensagem: a fé sem obras é morta. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então aqui Tiago está fazendo uma pergunta: se pode, porventura, a fé, só a fé, salvar? Eu te pergunto, pode, meu irmão, só a fé, sem as obras, salvar? Claro que não. Tem que ter os dois, a fé e a obra. Então, muitas pessoas dizem que têm fé. É uma fé gigantesca, uma fé grande, uma fé que não tem tamanho. Quantas pessoas que dizem, eu tenho tanta fé que eu já recebi bênçãos de Deus, já recebi milagres. Nossa, eu tenho muita fé. Mas você vai ver, a pessoa não tem um pingo de obra. A pessoa não teve obra de aceitar nem Jesus ainda, mas diz que tem fé. Então aqui a fé não salva sem a obra. Precisa a fé é muito importante, é fundamental a fé, mas sem as obras ela é morta. E a obra sem a fé também é morta, precisa dos dois, para dar aquela ligagem, para concretizar. Então veja bem, no versículo 15 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja bem, então se a pessoa necessita do pão, de uma veste, e você diz assim, olha, vai em paz, pela minha fé. Você tem fé? Ainda pergunta para a pessoa, tem. Então vai, pela minha fé, a tua fé. Fica tranquilo, porque Deus vai prover. E não der nada, e não der o pão, não der a roupa, que aproveito teve, está dizendo aqui. Que aproveito teve disto. Então, você teve fé, mas faltou a obra. O que faz a pessoa ter fé e não ter obra? É a pessoa não concretizar aquilo que é necessário. Então, teria que dar o pão e a veste. É isso que Tiago está dizendo. Para a pessoa. Vamos dividir o pão. Eu tenho 2 túnicas, vou te dar uma. Aí sim, concretizava a fé e a obra. Mas dizendo, vai em paz, de que proveito teve isso? A pessoa fala, me encheu de palavras, diz que Deus vai dar, Deus vai fazer, mas não me deu nada. Eu vi com a mão banando. Despediu a pessoa sem nada. Então que proveito teve isto? Aí diz no 17. Glória a Deus. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé
sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a fé. Aí muda a história. Aí muda a história. Porque se a pessoa disser, você tem fé? Eu tenho. Mas a pessoa não abandona o pecado, já está negando as obras. A pessoa não aceita Jesus, já está negando as obras. Então, eu te mostro a fé e a obra. Como que eu vou te mostrar a fé e a obra? A fé que eu tenho e as obras obedecendo a palavra de Deus, abandonando aquilo que não agrada a Deus, sendo nova criatura, aceitando Jesus, batizando de novo. Quantas pessoas que dizem assim, eu tenho tanta fé, minha fé é gigante, né? Eu tenho fé que, nossa, eu vou falar a verdade. Mas você não vê um pingo de obra nessa pessoa. Quantos crentes que dizem que tem fé, a fé que, nossa, que é gigantesca. Ele pula para cima, ele planta bananeira, ele vira avião dentro da igreja, ele anda com um pé só dentro da igreja, ele chora, ele imita cachorro, imita cavalo, galinha dentro da igreja. Ele faz de planta bananeira e está cheio com aquela fé danada, que tem uma fé tremenda mesmo, e que se pôr a mão no enfermo é curado. Mas você vai ver, o indivíduo está dormindo de cueca, está de carção, está na praia, está aí pecando, está aí na frente da televisão, está no nudismo. A irmã que tem uma fé danada, está com o cabelo cortado, parecendo um homem, tudo bico pintado, orelha furada, de brincos, tudo cheio de pecados, que tem uma fé danada. Então tem fé, mas cadê as obras? Então é isso aqui que está falando. O que adianta ter a fé e não ter as obras? Então a fé se torna morta. E como Deus vai ver obras em nós, e as pessoas vão ver obras em nós? É obedecendo a palavra para Deus. Aí no 19 diz, crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Então, a pessoa ter fé, dizer que crê, não é tanta coisa. Porque aqui está dizendo que até o diabo crê. E se crê, se fosse alguma coisa, o diabo não estava aí roubando, matando, destruindo, fazendo até crente pecar, né? Fazendo as pessoas ir para o inferno em todos os momentos. Ele não estava fazendo mal nenhum. E aqui fala que ele crê e até estremece. Porque ele sabe o Deus poderoso que é nosso Deus Jeová. Crê que estremece, ele sabe. Só que ele não tem obra. O diabo não tem obra boa, ele tem obra mal. Obra má, mas não tem obra boa. Então essa história de crer, sem fé, sem obra, é morta. Aí aqui no 20 diz assim, queres, glória a Deus, queres, pois, ficar certo, ó homem, insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Olha, está chamando até de homem insensato aquele que tem fé, mas não tem obra. Por que é insensato? Porque é uma pessoa que você olha nele, você não vê Deus no proceder dele, no viver dele, nas obras boas dele. Ele ama mais o mundo do que Cristo. Ele não ama a santidade. Quantas pessoas que amavam a santidade hoje não amam mais? Que pregava contra o pecado não prega mais. Por quê? Porque ele está tendo fé. Ele continua com a fé. Mas ele deixou de ter obras. Ele deixou se levar pelo mundanismo, pelo pecado. E as obras dele foram mortas. E agora somente aquela fé é viva. Então, para ele tentar mostrar alguma obra, tentar enganar alguém, ele começa a virar avião dentro da igreja, piruleta para trás e para frente, andar com um pé só,
imitar cachorro, todo tipo de animal, para dizer que tem alguma coisa, mas isso aí é morto, é insensato. O indivíduo que faz uma coisa dessa é insensato. Tem fé, mas não tem obra. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, no 21 está dizendo, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho ao altar, quando sobre o altar ofereceu o seu filho melhor dizendo, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Não foi por obra? Foi por obra. Porque ele poderia ter fugido naquela hora. Opa, eu tenho fé, mas agora não dá. Ah, agora não dá. Agora chega. Porque agora Deus me pediu o meu filho. Eu tenho uma fé gigante, Senhor. O Senhor sabe disso, mas eu não posso entregar meu filho. Eu matar o meu próprio filho. Aí não dá. Então, se ele negasse, ele estava mostrando para Deus que não tinha obra. Ele poderia ter fé. Ser chamado pai Abraão de fé, mas não de obra. Então Abraão foi justificado ser chamado pai de fé e pai de obra. Porque quando Deus pediu o filho dele, ele teve obra de ir lá sacrificar o filho. Mas Deus não permitiu, é lógico. Veja que fé é uma coisa, é mais fácil. Agora a obra que é o problema. A obra que é o problema. Porque a fé é porque um abre a boca. Tem fé, tá bom. Mas e a obra? Toma teu filho lá. Sacrifício teu filho lá, a holocausto lá. Ele não vai ter. E Abraão teve. No 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então veja que a obra e a fé juntamente consumava, concretizava, confirmava que realmente a pessoa estava com obra e com fé e com obra. Veja bem. Então, a obra, ela é mais difícil do que a fé. E a fé, a obra sem a fé, também é morta. Então precisa dos dois caminhar junto, para que dá aquela ligagem, concretiza. Sem obra, não podemos agradar a Deus. É o que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje. É gente com igreja linda, pessoas pulando e rodopiando e subindo igual pipoca na panela para cima, né? Mas não tem um pingo de obra, não tem um pingo de santificação, não tem um pingo de respeito com o nome de Deus e com a casa de Deus. Veja que isso aí não é obra. Isso aí é fé. Mas é uma fé sem as obras. Porque eu sem obras, então eu tenho que fazer um barulhão para chamar a atenção das pessoas para tentar passar alguma coisa mentirosa para o povo. Isto aí é pessoa sem obra. Mas a pessoa que tem obra, ele prega a santificação, ele tem prazer de pregar a santificação, de viver na santificação, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque ele não está afim de mostrar só fé, se aparecer. Ele está afim de mostrar as obras, ele está afim de ir para o céu e que o povo de Deus vá para o céu. Então ele tem essa fé e essa obra de pregar a realidade, a santificação, de viver na santificação. Aí aqui no 23 está dizendo assim: esse cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi justificado para a justiça. Abraão creu em Deus e foi justificado para a justiça. Então, crer é muito importante para ser justificado. Ter fé é muito importante. Mas Abraão também, como diz aqui no 22, ele mostrou a fé. Ele mostrou a obra também, dando o filho dele lá no holocausto. Amém? Então tem que ter a fé, mas também tem que ter a obra. Aqui no 24 está dizendo assim: verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então está dizendo que a pessoa é justificada por obras e não só por fé. Tem gente que fala, eu tenho uma fé que eu vou te falar a verdade. Se eu falar esse monte, passa para lá e passa. Só, glória a Deus, aleluia, que você vai ver a obra dele, ele não tem um pingo de obra. A irmã é tudo pintada, cabelo cortado, na frente da televisão, não tira tempo para Deus, para oração, para jejum, não consagra, vive nas praias, o irmão a mesma coisa, pula até carnaval, vai para festa de peão, torce para time, joga no time, mas faz de tudo. Ele se iguala com o capeta. Ele se iguala com Satanás. E depois diz que tem fé para danar. Mas você vai buscar obra nele? Não tem. É a mesma coisa de ser num pé de laranjeira, que está ali, aquele pé lindo, verdinho, mas você não acha uma laranja. Ele está bonito lá, mas cadê a laranja? Ele está bonito lá, mas cadê o fruto? De nada valeu. Agora aqui no 25 está dizendo: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, Raabe, ela foi justificada por obras. Por quê? Porque ela teve essa obra, ela fez uma boa obra de ajudar ali os homens de Deus que foi espiar a terra. Então ela teve essa obra. E se ela dissesse, eu tenho fé, mas eu não vou me meter nessa história de vocês, que eu posso me prejudicar também, então ela poderia ter fé, mas ela não mostraria a obra. Hoje não estaria aqui escrito a história dela, história de obra que ela fez. Então ela teve obras. Não, vocês vão para outro caminho, esconde ali, espera um pouco, e ajudou. Então ela teve essa obra, e não só fé, mas obra. Aí no 26 está dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Por exemplo, se o nosso espírito sair do corpo, morreu. Acabou, está morto. O espírito saiu do corpo, acabou. Já não mexe mais. Está morto. Assim também é a fé, como diz aqui, é a fé sem obras. É morta. Então, você pode dizer que tem fé. Mas se você não tiver obra, nada feito. Então, meu amigo, minha amiga, que você venha ter fé, mas que você tenha também obras. Que você vai mostrar a partir de agora, através dessa mensagem, para Deus e para todos, que você tem fé e obra. Você que estava dormindo em suas obras, você que tinha crucificado as suas obras, que volte hoje a manifestar suas obras perante Deus e o povo, mostrando que você tem fé e obra, voltando a pregar a santificação, a andar e viver na santificação. Isto é obra. Mas, irmão, eu vou todo dia na igreja. E daí? Isso aí é fé. Se você não obedecer, é só simplesmente fé.
Que adianta você todo dia na igreja, mas você não obedece? Não adiantou. Você teve fé de ir, mas cadê as obras? Mas irmão, tomo ceia todo mês, e daí? Você tem fé de tomar ceia, mas você não tem fé de obedecer. Então o que faz a obra, não é você estar todo dia na igreja, não é você estar numa igreja, que você está lá dentro, você acha que está todo dia ali, você está salvo. Você, que faz você ter obras para salvação, é você obedecer a palavra de Deus. E através de você abandonar o pecado, deixar o pecado, a vaidade, deixar tudo, você vai mostrar a obra. Tem pessoas que ele vai todo dia na igreja, mas você vai caçar obras e não tem. Tem pessoa que vai 3 dias na igreja, mas a obra dele aparece. Então a questão de estar todo dia, ou ir todo dia, ou estar na igreja, ou já ter batizado, ou estar tomando ceia, isso não significa nada, se você não obedecer. É muito importante, mas se você obedecer. Se você não obedecer, por exemplo, para você entender, você acaba de ser batizado, vai pecar. Sai da igreja, vai pecar. Você acaba de tomar ceia, vai pecar. Que obra? Você teve fé de ir lá tomar ceia. Mas cadê a obra? Quantas pessoas falam, tem que estar na igreja, porque a igreja, como se a igreja salvasse a pessoa. Mas ele, em cima do altar, ele não tem obra de pregar mais contra o pecado, ensina o povo errado, anda errado e sem obras. Ele tem aquela fé de estar lá todo dia, de se aparecer lá em cima do altar, de se aparecer na igreja, né? Tem uns que faz até questão de ficar andando na igreja para lá e para cá, para os outros ver, que todo mundo vê que ele foi na igreja, no culto daquela noite. Mas que ele cantou, que ele tocou ali, que ele pregou. Mas cadê a obra? Você vai buscar a obra, ele está assistindo televisão escondido. Ele está mentindo, falando palavrão, pecando contra Deus. Então é uma fé sem obra. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter obra, ter fé e obra. Porque a fé sem a obra é morta. E que Deus possa ter falado com você através dessa mensagem, que reflita nesta palavra e que fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.